Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura do Claboc. E nós hoje vamos fazer a leitura dos capítulos 5, 6, 7 e capítulo 8 do livro de Oséias. Então, eu te convido a, junto conosco, caminhar, trilhar esse caminho aqui de leitura da Palavra de Deus. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho, ativa ali as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Sempre que houver vídeo novo, você vai ser notificado aí pelo YouTube. Tá bom? Eu também te convido a fazer parte da família Plaboc no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. É só você clicar, acessar e desfrutar ali da comunidade Plaboc. Tá bom? Então nós vamos orar. Eu te convido a fechar os olhos nessa hora para que nós possamos interceder ao Senhor, pedindo uma bênção na leitura de hoje. Senhor, nós suplicamos mais uma vez, segura em nossas mãos e nos conduza na leitura da tua palavra. Assim nós pedimos que os nossos olhos sejam abertos, nosso coração aquecido, Senhor, na leitura da tua palavra, que o Senhor nos ensine e nos aperfeiçoe. Assim nós oramos, pedindo o teu auxílio em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Siga-nos também ali no Instagram, Instituto Aletheia OFC. Tá? Vai ser um prazer compartilhar de vida e cultura cristã com os irmãos ali no Instagram. Então, vamos partir para a nossa leitura. Oséias, capítulo 5. Antes, eu quero fazer uma observação. Essa exortação de Oséias aqui, ela se direciona aos príncipes e aos sacerdotes, ou seja, a liderança do povo. Né? Porque quando nós temos ali uma liderança santa, uma liderança submissa à vontade de Deus, uma liderança que quer servir e não quer ser servida, conforme o próprio Jesus nos ensinou, maior é o que serve. Né? Então nós precisamos olhar isso, observar onde normalmente os problemas estão concentrados. Quando a gente vai olhar para o ministério de Jesus, o grande embate dele foi com quem? Com os religiosos. Foi com aqueles que eram detentores do conhecimento da palavra. Porém, eles não viviam aquilo que eles liam. E eles usavam até mesmo a palavra de Deus para dominar, para escravizar mentes, para manipular. Então, a atenção ela é voltada para a liderança. Nós precisamos estar atentos a isso. Tá? Por isso que Deus nos deixou a sua palavra, para que seja a nossa referência. Então, olha, esse foco aqui está voltado para as lideranças. Verso 1. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence esse juízo, visto que fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os transviados têm descido até ao profundo, na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Aven. Pós ti, ó Benjamim. Efraim será para a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como a água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jareb.
mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu, eu despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão, louvado seja Deus. Então, foco aqui para a liderança, para os príncipes, para os sacerdotes. Então, aqueles que são detentores da palavra, aqueles que estão à frente, os maiores exemplos. Então, o juízo está voltado para esse tipo de pessoa. Pessoas que carregam essa responsabilidade sobre si. Então, esse é o contexto aqui do capítulo de número 5. Vamos seguir, Oséias, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e veremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os seus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se portaram leivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo, louvado seja Deus. A observação que eu queria fazer aqui no capítulo 6 é o versículo 6. Então, Oséias 6,7 diz o seguinte: porque eu quero misericórdia e não quero sacrifício. Eu quero conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então, o que o Senhor está falando aqui? Primeiro, ele está falando do que é interno a nós. Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Ele quer que nós tenhamos misericórdia. Ele quer que nós tenhamos amor. Ele quer que nós tenhamos a essência do que ele é. Porque Deus é amor. Ele quer conhecimento de Deus e não holocausto. Agora, qual é a observação aqui? Sacrifício e holocausto. É algo externo. É algo que você se coloca ali no culto, vamos dizer assim, do Velho Testamento. Então, você vê, poxa ali, aquela pessoa está oferecendo um sacrifício, ela está oferecendo um holocausto. Como ela é fiel, como ela atende às orientações de Deus. Mas e o seu coração? Hum? Como é que está o seu interior, a sua mente, o seu caráter? Como é essa pessoa? Como ela é por dentro? Então, o que Deus está colocando para o povo é isso. Que nós precisamos, a ação do Espírito Santo, ela vem de dentro para fora. A purificação, a santificação, a nossa separação de Deus, o que nos faz diferente. Primeiro precisa ser o nosso interior, e isso vai refletir no exterior. Então, nós precisamos não nos enganar com atividades externas. Poxa lá, o irmão lá, todo dia ele está lá, ele faz, ele acontece, ele está ali, o compromisso é esse, a reunião é essa, o culto é esse, o seminário é esse, a convenção é essa, né? O simpósio, o que seja, o evento A, o evento B, ele está sempre lá. Coisas que nós podemos enxergar, mas o que nos manda é o que o Senhor requer, é um coração puro diante dele. Então, nós precisamos lembrar disso, irmãos. Misericórdia e conhecimento de Deus. É isso que nós precisamos. E muitas das vezes isso não é externável.
Isso vai se externar em nós por meio de boas obras. Conforme a luta do Senhor aqui com o povo, com relação ao cuidado uns com os outros, né? Com relação ao órfão, ao viúva, ao estrangeiro. Então nós precisamos atentar para isso. Não que as obras vão nos salvar, porque não somos salvos pelas obras. A nossa salvação ela foi decretada na cruz do Calvário. Mas o que importa para Deus é aquilo que está dentro de você. Não é quantas vezes você vai no culto da sua igreja, na reunião da sua igreja. Não, isso não importa. Até porque, nós já falamos aqui, quando a gente vai entrar na questão de culto, né? Muitas das vezes nós entendemos, o culto é aquela reunião lá que se junta todo mundo lá da igreja A, da igreja B. Mas esse é outro departamento, né? Mas Moisés ele está chamando a atenção ali do povo. Olha só, vocês precisam ter misericórdia, vocês precisam ter amor no coração de vocês, vocês precisam ter zelo pelo Senhor, vocês precisam amar ao Senhor, vocês precisam santificar ao Senhor, vocês precisam refletir uma vida consagrada a Deus. É isso que importa, não é sacrifício, não é aquilo que as pessoas veem. Quantas vezes você vai, quantas vezes você fez, quantas vezes você limpou, quantas vezes você pintou, quantas vezes você fez A, quantas vezes você fez B, quantas vezes você pregou. Nada disso, irmãos, nada disso. Deus não está preocupado com isso. Atitude, atos externos, holocaustos, sacrifícios, coisas que chamam a atenção das pessoas, as pessoas conseguem enxergar o que você faz, o que você deixa de fazer. Mas e o seu interior? E o meu interior? E o meu coração, a minha mente? Quais são as minhas intenções com aquilo ali? Somente o Senhor e nós sabemos quais são as nossas intenções. Até mesmo quando nós vamos praticar boas obras. Até mesmo quando vamos assistir alguém, vamos cuidar de alguém. Né? Até mesmo quando vamos fazer uma doação ou algum tipo de ajuda. Deus sabe da nossa intenção ao fazer aquilo ali. Você não sabe a minha intenção. Eu não sei a sua intenção. Eu posso olhar para você, olha só como é que o Frederico é caridoso. Olha como é que ele é bom. Olha como é que ele distribui. Olha como é que ele dá. Olha como é que ele doa. Mas só o Senhor sabe com que intenção eu estou fazendo aquilo ali. Então nós precisamos estar cientes disso. Porque nós não vamos enganar o Senhor. Nós podemos nos enganar, podemos enganar uns aos outros, mas nós não podemos enganar a Deus. Então Deus está preocupado com o nosso interior. E claro, se o nosso interior é bênção, né? Se o nosso, se o nosso olho, né? Ele, ele tem luz, né? Todo o corpo ele vai ser luminoso. Se temos santificação em nós, dentro de nós, se o Espírito Santo habita em nós, todo o nosso corpo será santo, a nossa vida vai ser santa, a nossa conduta vai ser santa, nossos negócios serão santos. Tudo aquilo que fizermos vai refletir a santidade do Senhor. Então precisamos observar para isso. Isso é muito importante, tá? Não são as coisas externas que fazemos que contam, né? Até porque Jesus ele falou isso tantas vezes. Ó, se você der uma esmola, o que a sua mão direita faz, a sua esquerda não deve saber. Quando você fizer alguma coisa, não toca trombeta para dizer que deu esmola, para dizer que fez isso, que fez aquilo. Não bota no Instagram, não. Não faz propaganda, não. Propaganda definitivamente não é a alma do negócio no que diz respeito ao reino de Deus. Tá certo? Então, pensa nisso. Osés, capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram falsidade. E o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Tá vendo? Fazem as coisas para enganar. Mas quem sabe o coração é Deus. Então eles são maliciosos com o rei, eles são mentirosos com os príncipes, para poder os agradar. Mas eu os conheço. Verso 4, ó. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa, até que ela seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque como um forno aplicaram o coração, emboscando-se
Toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram a força, e ele não sabe. Também as cães se espalham sobre ele, e não sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia, não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede. E, como as aves do céu, os farei descer. Castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. E eu os ensinei, e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes, por causa da violência da sua língua. Este será seu escárnio na terra do Egito. Então, nós vemos uma decadência espiritual muito grande. E tantas vezes Deus os chama ao arrependimento, tantas vezes Deus os chama a clamarem por ele, mas eles são cada vez mais distantes. Cada vez mais distantes, cada vez mais distantes. E eu quero chamar a atenção aqui do verso 14. Né? Então, o Senhor diz assim: e não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Por causa do cuidado que a gente precisa ter com certas simbologias. Quando nós formos ler a palavra de Deus. Então, normalmente, a gente pega assim, o trigo é a palavra de Deus, é o pão. O vinho é o Espírito Santo, batido com o Espírito Santo, sei lá, o que quer que seja. Agora, se a gente for analisar esse contexto aqui do livro de Osés, olha só que problema a gente vai ter se a gente olhar por essa vertente. Porque o que o Senhor está falando? Olha só, eles fugiram de mim, eles se rebelaram contra mim, eles mentiam para mim e não se arrependiam, eles não clamaram a mim. Eles não falaram, Senhor, nós erramos, tem misericórdia de nós, nos acode, somos pecadores. Não. Aí o Senhor fala, olha, para o trigo e para o vinho se ajuntam. Faziam festas. Faziam festas para as coisas materiais. Faziam festas para aquilo que agrada ao paladar carnal. O vinho, o trigo. Mas o que o Senhor estava dizendo? Eles se ajuntavam para festas, mas se rebelavam contra mim. Então, de que adianta? Eles tinham uma atitude externa. Olha aquele povo, olha como é aquela igreja, olha aquela congregação ali é cheia, olha como ela cresce. Olha, está abrindo outra, e outra filial. Olha quantos membros tem, 200, 300, 400 mil. Eles se juntam para o trigo, eles se juntam para o vinho, mas estão se rebelando contra mim. Mas eu não tenho lugar no meio deles. Então, os irmãos percebem que aqui o contexto do trigo e do vinho é um contexto único e exclusivamente festivo para alegrar a carne. Festivo para que seja um motivo também para que eles se rebelem contra o Senhor. Para que o Senhor fique de lado. Para que o Senhor seja colocado em segundo plano. Então nós temos que ter muito cuidado com esse símbolo já, porque isso fala disso. Quando fala de trigo, a interpretação é essa aqui. Quando fala de vinho, é isso aqui que Deus está falando. Nós precisamos ter muito cuidado, por isso que o contexto é importante. Então, essa reunião aqui com vinho e trigo era uma reunião que Deus odiava. Era uma reunião que Deus odiava. Por quê? Por causa da intenção dos seus corações. Eles podiam até fazer a reunião em nome de Deus, mas Deus não estava naquele negócio. Deus não estava presente, porque eles estavam se rebelando contra Deus. Os irmãos estão entendendo o perigo? Por isso o estudo, por isso a reflexão da palavra, o contexto.
Osés, capítulo 8. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o cerco e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Vocês estão percebendo isso aqui? Olha só, vou ser bem franco aqui. Eles fizeram reis e construíram príncipes. Mas o Senhor não sabia, porque não foi o Senhor que colocou, não foi o Senhor que escolheu. Então, muitas vezes, as lideranças que estão por aí, não foi Deus que escolheu. Não foi Deus, Deus nem sabe. É pura amizade, é pura indicação humana. Ah, mas onde nós temos os parâmetros? Nós temos os parâmetros na palavra, das lideranças, daqueles que Deus ele quer colocar na frente. Os perfis que Deus busca nas lideranças. Não é qualquer um. Não é só porque ele faz tudo ali na sua denominação, não é porque ele faz tudo ali, não porque ele é capaz o tempo todo, se você falar, se ele for chamado tal hora, ele vai estar lá tal hora, se ele for pedido para fazer isso, ele vai fazer. Ele, na verdade, é um pau mandado. Além disso, ele é um explorado, enganado e manipulado. E muitas das vezes ele está achando que ele está fazendo para Deus, mas ele está só fazendo para a liderança. Então é esse que o sistema quer. Ah, nós precisamos de gente assim, cega, que só obedece. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Uma coisa é obedecer a palavra, uma coisa é obedecer a palavra, uma coisa é obedecer a Deus, outra coisa é obedecer orientações, mandamentos, instituição, denominação. Nós precisamos ter cuidado com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eles fizeram reis, mas colocaram pessoas para liderar, mas com interesses escusos. Mas pessoas que não têm um mínimo perfil para serem líderes, para serem pastores, para serem presbíteros, para serem diáconos, para estarem à frente de congregação. Tá? Então, irmãos, por favor, nós estamos falando do contexto do que está sendo dito. Tá bom? Eu não estou dizendo que o Dom Federico é o melhor, ele é o certo. Eu não estou falando isso. Estou fazendo juízo aí. Nós estamos olhando para o contexto da palavra que estamos lendo. Não foram eles, não foi Deus, não foi escolha de Deus. Com a sua prática e com o seu ouro fizeram ídolos. Sabe o que é isso, irmão? São as ofertas, dinheiros das pessoas, muitas vezes que as pessoas ganham, dão ali, ó, que faz toda a diferença para elas no final do mês. Mas o que as pessoas pegam esse dinheiro? Pegam a prata, pegam o ouro, dinheiro das pessoas, dinheiro suado, dinheiro trabalhado, para fazerem ídolos. E que tipo de ídolos nós estamos falando? Ídolos religiosos, irmão. Às vezes a denominação é o ídolo da pessoa. Ela esquece completamente de Cristo, ela esquece completamente de Deus, ela ama mais a denominação dela. A bandeira que ela carrega não é a bandeira de Cristo, não é a bandeira do reino de Deus, é a bandeira da denominação dela. A única coisa que ela sabe falar é da denominação dela, da liderança dela, do pastor dela, do diácono dela, do presbítero dela, do ministério dela. É o ídolo. Então pega-se a prata, pega-se o ouro e usa-se de forma escusa, onde Deus está fora desse negócio. Tá certo? Então eles fazem esses ídolos para si. Olha só o império que eu construí, olha que templo maravilhoso. Não é isso? Olha que invenção maravilhosa. Não é? Olha que retiro maravilhoso, olha que seminário grandioso, olha só o lugar que nós compramos, olha como nós somos grandes, olha como nós temos nome, olha onde nós alcançamos, olha o nosso poder, olha o que nós temos, olha o que nós somos capazes. Mas a palavra de Deus diz que isso são ídolos para serem destruídos. Então, essas pessoas, esses grupos, essas instituições estão fazendo ídolos para suas próprias destruições. Verso 5. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez. E não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara.
A erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer, porque subiram à Assíria, como jumento montês, por si só. Mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga dos reis, do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Olha só isso aqui. Os irmãos estão entendendo? O que é a lei? É a palavra. Só que para muito crente hoje, a palavra é uma coisa estranha. Estranha. E eu sempre vou tonificar a respeito das lideranças, a respeito daqueles que são líderes, que deles provém normas, provém mandamentos, provém orientações. O nosso foco aqui sempre vai ser essa classe. Por quê? Porque essa classe é um perigo, irmãos. Essa classe é um perigo para os servos de Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso. Então Deus escreveu para nós a grandeza da sua lei, a grandeza da sua palavra, a grandeza do seu amor, a grandeza do seu evangelho, a grandeza da sua revelação. Mas para eles isso é estranho. Por quê? Porque eles não conhecem, eles não têm intimidade. Crente que não tem intimidade com a palavra, pastores que não têm intimidade com a palavra, só defendem cartilhas de denominação, só defendem doutrina de denominação, só defendem profecias de denominação. Sabe, aquele quadradinho. O evangelho não sai daquilo ali, é aquele mundinho deles. Então, a palavra de Deus é estranha para esses pessoas que não têm intimidade. E pior ainda, pessoas que estão à frente, pessoas que lideram. Verso 13: quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador. E edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Pronto, meus irmãos. É isso. Então o Senhor está falando disso. Impérios religiosos que são construídos, com não sei quantos mil filiais, não sei quantos mil templos espalhados por aí, não sei quantas convenções, né? Não sei quantas propriedades. Tudo, tudo que é possível ter. Compram tudo. Seus tentáculos estão em todos os lugares. Estão na política, estão na televisão, estão na internet. Palácios que as religiões constroem, que denominações constroem, que pessoas que se acham poderosas constroem. Cidades fortes. Não é isso? Mas o que o Senhor vai fazer? Eu enviarei um fogo contra as suas cidades. Então essa é a promessa de Deus, para acabar com a arrogância do ser humano, com a desobediência de líderes religiosos inescrupulosos. Não só líderes, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem carregar do evangelho, mas que estão só edificando coisas para si, para se promoverem, para fazerem propaganda, para se dizerem maiores do que as outras. Mas haverá um juízo de Deus. Haverá. Então essa é a chamada de atenção de Oséias. E aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esses ensinamentos. Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje, pelo teu amor, pelo teu amparo, pelo teu carinho, porque temos aprendido muito com o Senhor. Te louvamos pela leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, dá o seu joinha aqui no vídeo, compartilhe o Plaboc, convide mais pessoas, apresente mais pessoas para que eles possam ser alcançados ali pela leitura e também ajudar, incentivar outras pessoas a manterem uma rotina da leitura da palavra. Tá bom? Então, eu te peço que você também deixe o seu comentário aqui no vídeo, qual foi o trecho, qual foi o versículo, a colocação,
que mais chamou sua atenção, que você se sentiu impactado, e vamos aprender uns com os outros aqui na comunidade do Plabon. Deixe aqui o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe com todo mundo, e que Deus abençoe sua casa, sua família, sua congregação, seu casamento, a sua saúde, e que em tudo na nossa vida apenas o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo do Plabon.